noite, povo de Deus! Mais uma viagem eletrizante, mais uma noite daquelas que a gente vai apertar o cinto, botar o capacete com essa mulher maravilhosa. É um prazer ter vocês aqui. E sem demora, quero chamar minha irmã, que agora está viajante de verdade, né? Fazendo uma viagem pela palavra e viajando também. A gente tem esse prazer de receber você aqui, a nossa costureira, a poetisa, a viajante. Cíntia Tanuri, vem para cá fazer essa viagem, que essa sala é sua. Apertem os cintos, peguem caderno, papel e caneta e vamos viajar com essa mulher linda. Vem para cá, Tanuri. Boa noite! Ai, que alegria estar aqui, acolhida gostosa de Mônica Souto. Gente, eu estava com tanta saudade desse nosso encontro, dessa comunhão na palavra, dessa viagem eletrizante com vocês. Muito obrigada por cada um que está aqui. Não consigo ver todo mundo aqui no celular, mas muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por cada um que vai vir assistir posteriormente este vídeo. E eu espero que essa seja uma viagem mais que especial, na graça do nosso bom Deus. Então vamos começar orando, agradecendo a Ele. Estamos aqui, estamos juntos, e o Senhor há de nos conduzir nessa viagem. Amém? Pai, nós te adoramos, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá, esse privilégio de juntos mergulharmos na tua palavra, aprendermos mais de ti mesmo, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor deixou registrado na história, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa edificação. Obrigada por cada personagem, pela porção que o Senhor nos entrega através da vida dele. Nós pedimos ao Senhor a sua condução nessa viagem pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes, fala ao nosso coração, consolida a tua vontade em cada um de nós para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, como diz Zita Guimarães. Então nós vamos seguir viagem e nós ficamos aqui 2 semanas sem viajar. Meu Deus, eu já estava assim, ó, louca de vontade de nos encontrarmos de novo. E na última vez que nós estivemos aqui juntos, nós vimos ali no capítulo 35, né? O desfecho daquele capítulo, um capítulo cheio de tanta coisa, hein, Mônica? Aquele capítulo recheado de muita coisa que aconteceu na vida de Jacó, né? Jacó perde a sua amada Raquel, Jacó, ele volta para Canaã, Jacó depois vai sepultar o seu pai junto com Esaú. E agora nós aqui no capítulo 36, a gente vê que a narrativa de Moisés começa falando sobre a família de Esaú. E ele vai falar, já começa com uma palavra no hebraico, Edom, que significa vermelho. Aí no primeiro versículo, acompanha comigo aí. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Edom, né, essa palavra em hebraico que significa vermelho, muitos historiadores vão fazer aquela ligação com o quê? Vocês se lembram? Com aquele guisado, aquela sopa. Ei, Lu, que alegria ter você aqui, Lu! Aquela sopa, aquele guisado vermelho, né? Que Esaú troca aquele pratinho gostoso ali, mas ele troca pela bênção de Deus. Ele faz uma péssima troca na vida dele, né? Não tem nem o que falar, foi a pior escolha da vida daquele homem. Então, ele troca o direito de filho mais velho por um prato gostoso que o seu irmão Jacó estava ali preparando naquele momento, da cor vermelha. E os historiadores vão fazer essa ligação também, porque ele era ruivo, né? Cabeludo, ruivo. Mas a palavra mesmo, Edom, vermelho, a ligação mais provável é por causa desse episódio e daquele guisado com aquela cor, com aquela aparência. Então, Esaú, aqui nesse capítulo 36, é um capítulo que vai ser dedicado toda a genealogia de Esaú. Então, você vai perceber aí que do 1 até o 19 vai falar dos descendentes de Esaú. Todo mundo que nasceu de Esaú, todas as suas esposas. Tem uma curiosidade aí. Talvez você vai encontrar um nome na sua tradução aí de alguma das esposas, você vai falar assim, mas quando nós lemos lá atrás, quando Esaú casou, não tinha essa esposa.
O que que a gente pode concluir com isso? Não é que ele casou com outras mulheres, ou a Bíblia não cita isso, mas naquele tempo as pessoas costumavam usar, às vezes, dois nomes, por causa da cidade dela, da onde ela vinha, ou da família que ela pertencia. Então, pode ser por isso que aparece um nome diferente aí, a esposa de Esaú. E a gente vai ver que do 1 ao 19 vai listar todo mundo, hein, Laninha? Todos os filhos, aquela lista comprida ali de filhos. Do versículo 20 ao 30, a gente vai ver aí as descendentes de Sei. Quem é esse Sei? Da onde que apareceu Sei? Caiu aí de paraquedas? Não, nós vamos entender isso tudo aqui agora. Então, no versículo 2 aí de Gênesis 36, vai dizer assim, ó, Esaú casou-se com uma mulher de Canaã, vai falar, né, o nome da esposa, Ada, vai falar o nome da outra também, e vai seguir aí. Depois que fala todas essas, a genealogia dele, né? As mulheres que ele tomou, os filhos que ele teve, no verso 7, acompanhe comigo, vai dizer: os seus bens eram tantos que ele já não podia morar junto com Jacó, seu irmão, porque a terra onde estavam não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Olha só a providência de Deus, hein, Mônica? Lembra que está bem parecido com o que aconteceu com Abraão, o avô dele? Com Abraão e Ló? Os rebanhos muito grandes, os pastores começavam a brigar por causa de pasto. E aqui Esaú vai dizer: bom, não dá para viver junto aqui com meu irmão. Nós temos muitas posses, muito rebanho, e o pasto vai ficar pouco para tanto animal. Então a gente vai ver que no verso 8, Esaú então decide ir para Edom e se fixa lá, né, vai morar lá nos montes de Seir. Então, em Seir, esse homem, né, essa pessoa que construiu ali também, né, um lugar que levou o nome dele com esses povos, Esaú vai para ali, para uma terra que já tinha gente habitando, e ali ele vai criar sua família, ele vai prosperar naquela terra, ele vai se tornar um homem grande, né, poderoso naquele lugar. Então, o registro aí de todos os moradores de Seir, a gente vai ver até o verso 30, até o verso 30 a gente vai ver toda essa genealogia dele. Seir, né, o Oraneu, que também morava ali. O que aconteceu? As filhas daquele povo se casaram, né, entre eles, os filhos e as filhas, com essas pessoas que já habitavam ali. Os povos se misturaram. Mas a gente vai ver lá em Deuteronômio 2:22, você anota aí depois, só por curiosidade, se você quiser pesquisar, que Esaú e seus filhos tomam posse daquilo tudo. Eles desapropriam os moradores que estavam lá, bota para correr todo mundo, eles ficam donos daquela terra. Eles vão viver de forma tribal ali, eles vão separar as tribos ali entre os filhos, né, de Esaú, e a palavra vai dizer que entre eles vai surgir reis, homens importantes ali, poderosos, homens que dominavam, violentos, e a gente vai ver essa história. E por que é importante a gente entender essa parte da genealogia? Por mais que a gente ache chato, aquela lista enorme de nomes de pessoas, cada nome bonito aí para colocar nos filhos, não é, Ana? Umas sugestões de nomes aí bem exóticas. Mas isso vai nos falar da história futura. Para nós que vamos nos aprofundando no estudo bíblico, um detalhezinho desse faz toda a diferença lá na frente. Por quê? Vai se cumprir uma palavra. Lembram-se quando Rebeca estava grávida, incomodada no ventre dela, com duas crianças ali, não dava sossego para ela, perturbava o tanto que aqueles meninos mexiam. Ela vai até o Senhor, né? Vai orar de tão incomodada que ela estava, e o Senhor vai dizer para ela: dentro do seu ventre estão duas nações. Lembram-se quando nós estudamos isso lá atrás? Rebeca, então, ela recebe isso, está se cumprindo aqui essa palavra. Quando esses dois irmãos agora se separam dessa vez, né? Ele vai, então, Esaú, ele
vai habitar naquela terra e ali eles vão se tornar um povo, uma nação. Toda a família de Esaú ali, separada da de Jacó, eles vão construir uma história também deles ali. Não uma história boa, bonita de se ouvir como a história do povo de Deus. Na verdade, o que vai acontecer lá na frente é que a gente vai ver que eles vão se tornar, os edomitas, um povo que vai sempre estar militando contra os israelitas, que vão vir de Israel, Jacó, Jacó, que agora é Israel, meu povo. Então, esses dois povos, eles vão se chocar lá na frente. A gente vai ver isso, se vocês quiserem anotar, em Números 24, versículo 17 e 18, em Deuteronômio 17, versículo 14 até o 20. A gente vai ver essas narrativas dessa disputa, dessa briga. A gente vai ver que até na época do rei Davi, olha só, né? Davi precisou guerrear com esse povo que se opunha. O próprio narrador dessa história, Moisés, quando eles estão saindo lá do Egito, eles precisam passar por essa terra e os edomitas eles vão dizer aqui não, aqui vocês não passam. Então essa inimizade desses povos, ela era já foi algo profético, profetizado lá atrás. Duas nações, dois povos. Depois o próprio Isaac vai falar, né? Para o filho, quando ele dá sentença para Esaú, ali, logo depois que Esaú descobre que Jacó tinha pegado a bênção dele, que Jacó tinha se disfarçado dele e tinha recebido a bênção no lugar dele. Isaac vai falar com ele, vai ser assim, você vai servir ao seu irmão, você vai estar debaixo depois do jugo do seu irmão. Isso vai acontecer no reinado de Davi. Os edomitas vão ser dobrados, porque a palavra do Senhor jamais volta vazia, ela se cumpre fielmente. Vai passar tanto tempo, meu povo, mas depois os edomitas vão servir ao povo, aos israelitas, já lá no reinado de Davi. Nós vamos ver isso bem lá na frente. Então, a Bíblia ela vai destacar nessa tensão entre esses dois povos. E a gente vai ver que vai terminar essa última sessão aí de Gênesis 36, mostrando justamente esse cumprimento da palavra do Senhor, que ele falou a Rebeca, de que no ventre dela existiam essas duas nações, por isso explica a conclusão desse capítulo. A gente vai ler na conclusão assim, ó. Este é Esaú, pai de Edom. Gênesis 36, 43 aí. Acompanha aí o último verso. Então, ele se torna o pai dessa nação. Vem dele esse povo que vai dar muita história, vai ter muita briga, mas a gente vai ver que se cumpre a vontade do Senhor como sempre. E nós vamos agora, então, para Gênesis 37. Vira a página aí comigo, que agora essa viagem vai ficar eletrizante mesmo, porque a gente vai seguir agora com um personagem ímpar na Bíblia. Alguém que marca o tempo, a história, para além, né? Do que ele poderia imaginar, claro, eu creio que José jamais imaginaria que hoje estaríamos falando dele. José é uma figura que tipifica o próprio Jesus Cristo, e a gente vai entender por que de tudo isso. É um patriarca que ele vai deixar um registro tão positivo na história, um legado tão grande, tão positivo, que até hoje nós usufruímos disso, da postura de homem de Deus, da postura de servo quebrantado, da postura de um homem que, independente das circunstâncias, decide se manter fiel aos princípios da palavra. E nós começamos aqui Gênesis 37, dizendo que Jacó, então, habitou na terra de Canaã, onde o seu pai havia vivido ali como estrangeiro. Ele passou a morar ali nessa terra. Lembrem-se que essa terra de Canaã é nada mais, nada menos do que a terra prometida, hein, Mônica? É a terra, Taninha, que Deus falou lá a Abraão, quando Abraão pôs o pé na estrada sem saber para onde ele ia viajar, jogou tudo na carroça, mulher, tudo que ele tinha, e o Senhor falou, vai, que eu vou te mostrar, eu vou te levar para uma terra, e essa terra é Canaã.
Ele estava habitando ali. Mas não sei se vocês se lembram de quando nós estudamos ali, quando Deus estava conduzindo o avô de Jacó, Abraão, né, em toda essa jornada, quando ele larga a parentela, quando ele vai para essa terra, né, faz essa peregrinação de fé com o Senhor, em um dado momento, lá em Gênesis 15, não sei se vocês vão se lembrar, vou refrescar a memória de vocês, Gênesis 15, do 13 ao 16. Deus vai falar com Abraão, olha, Abraão, pode ficar tranquilo. Eu prometi, sua descendência será grande, vai se esparramar sobre essa terra, você será pai de multidões. Naquela época, Abraão ainda não tinha a promessa concretizada, Isaac, ele ainda não tinha abraçado esse filho, cheirado esse filho, se alegrado ainda com esse filho. Ele ainda estava naquele momento de prova, na espera, né, Tânia? A prova, o momento da espera ali, Rô. Então, Abraão, ele estava ali em total dependência do Senhor, e o Senhor dá ele uma visão. O Senhor fala com ele, olha, vocês vão herdar a terra que eu prometi, mas antes disso, o seu povo, sua descendência será levada como escrava para o Egito, eles vão ficar ali 400 anos. Deus, então, diz para Abraão sobre um futuro longínquo, que ele jamais viria a ver, hein, Mônica? Mas o Senhor conta para eles os segredos. O Senhor diz, mas não tem problema, fica calmo, depois eu vou trazer esse povo. E ele vai herdar a terra que eu estou prometendo a você. Então, agora, aqui em Gênesis 37, presta atenção, começa o cumprimento desta palavra. Todos os acontecimentos que a gente vai ver aqui, nada foi por acaso. Cada evento desse é se cumprindo o que Deus falou. Através da vida de José, esse povo vai parar no Egito. É aqui que começa esse pedacinho dessa história que vai desembocar em Moisés, que está escrevendo tudo isso. É muito lindo ver essa costura de Deus em cada vida, em cada personagem, nos seus propósitos que vão se interligando e formando essa linda história do amor do Pai por um povo, por mim, por você, que hoje somos a nação escolhida dele. Ele começa aqui com essa nação e ele diz lá na frente, né? Agora todos vocês é o meu Israel. Todos nós somos Israel do Senhor. Ai, que coisa linda! E aqui ele vai dizer, então, no verso 2, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos junto com seus irmãos, ajudava os filhos ali de Bila, os filhos de Zilpa, né? As outras duas esposas de Abraão. E ele contava para o pai dele toda a má fama dos seus irmãos. Vamos dar uma paradinha aqui. Aqui é quando muitos historiadores dizem assim, né? Muitos pregadores vão dizer assim, Jacó era aquele famoso cacuete, né? Que contava tudo. Aquele que dedurava, não. José era aquele rapaz, aquele homem íntegro, que desde sempre aprendeu, né? E teve essa consciência do certo e do errado, dos princípios de Deus, daquilo que governava realmente a vida dele. Então, ele contava para o pai, né? Enquanto ele ajudava ali, a má fama dos irmãos. Essa má fama dos irmãos dele já era conhecida, né, por Jacó. Era muito conhecida, né, Rosana? Porque os filhos de Jacó já haviam demonstrado várias vezes, né? Como o coração deles era endurecido, a gente vê ali como eles participaram, né, daquela matança daquele povo inocente, o que entristeceu tanto o coração de Jacó. E aqui José, então, quando ele ia pastorear com os irmãos, que ele ia ajudar, toda a má fama, tudo que os irmãos ali davam um mau testemunho como sendo filhos de um homem de Deus, servos de um Deus vivo, José contava para o seu pai. No verso 4 aí, no verso 3, aliás, vai dizer, ora, Israel, né, que é Jacó, agora a Bíblia vai estar sempre referindo a Jacó como Israel,
ele gostava mais de José do que dos outros filhos. Olha só aí aquele velho problema da família de Jacó, hein? Porque isso aconteceu com seu pai. Isaac tinha preferência por Esaú, sua mãe Rebeca tinha preferência pelo próprio Jacó, e agora ele vai demonstrar isso diante dos outros filhos, que ele gostava mais de José. A Bíblia vai dizer que era porque ele era o filho da velhice, aquele que a gente chama aqui em Minas rapinha do tacho, apesar que depois veio o Benjamim, né? Mas o filho da velhice, geralmente, eu já ouvi dizer isso, né? É um orgulho para o homem. É dizer assim, eu já estou numa idade avançada e eu ainda estou no auge do meu vigor, gerei um filho. É como um troféu, hein, Mônica? É levantando um troféu e dizendo assim, já estou de idade avançada, mas olha aqui, ó, eu ainda estou cheio de vigor. Então, era realmente algo assim que enchia o ego de um homem, né? Ainda mais na cultura que Jacó vivia. O valor de um homem ali, dizer que um homem era rico, abençoado, era dizer assim, esse homem tem muitos filhos, olha como ele é abençoado, olha que homem próspero, olha que homem rico. Filho ali era sinônimo de riqueza, poder, prosperidade, ainda mais filhos na velhice. Além do que, José era filho da amada Raquel. E a gente sabe como esse amor, né, de Jacó nunca foi escondido, sempre foi declarado o amor dele por Raquel. Então, só que o que acontece é que isso foi gerando ciúmes no coração dos irmãos, naturalmente, cada vez que Jacó demonstrava, né, essa sua inclinação em amar mais José, mais os outros filhos ficavam cheios de inveja, de ciúmes. Então, isso trazendo para a gente, né? Não é um bom exemplo, não é algo que nunca vai funcionar, pelo contrário, vai gerar divisão na família, vai gerar feridas na alma, né? Esses outros filhos, a gente vai ver que eles não sabem lidar com esse sentimento vai tomar lugar na mente e no coração deles e vai gerar muitos atos, né, terríveis que eles vão cometer contra José, movidos por causa desses ciúmes. Então, nós, né, enquanto pais, precisamos vigiar nesse tipo de atitude. Cada filho é um universo, cada filho, né, é diferente um do outro, mas o nosso amor, ele tem que ser dividido igualmente, mesmo que às vezes a gente tem mais afinidade com um ou com outro, mas o amor, ele tem que ser presente ali na vida de cada filho, para que nenhum se sinta dessa forma como os filhos aí de Jacó se sentiam. Então, nós vamos ver aqui que no verso 4, né? Quando os irmãos viram que seu pai gostava mais dele, tá, um detalhe aqui que a gente não pode perder, meu povo, no versículo 3. Jacó quer demonstrar esse amor. E como ele demonstra esse amor? Ele manda fazer uma túnica diferente para José. Esta túnica que vai dar o que falar, hein, Mônica? Talvez na sua versão aí está uma túnica colorida, na minha está mangas longas. Por quê? Que tem essa distinção dessa túnica. Naquela época, as túnicas eram de mangas curtas, né, para os trabalhadores, para as pessoas comuns, só reis ou sacerdotes usavam a manga longa. Porque o trabalhador braçal, a manga longa podia embaraçar alguma coisa, enganchar, né? E eles não tinham esse costume. Então, todas as pessoas, né, os trabalhadores comuns, usavam a manga curta. O sacerdote que se dedicava ali ao serviço do Senhor, e também os reis, os nobres, eles tinham uma manga longa. E roupa colorida também era algo raríssimo, caríssimo. Então, qualquer fio tingido vinha de longe, era algo de muito valor. Só a realeza, só os nobres usavam isso. Então, o que a gente pode entender aqui? Este presente é um presente profético. Isso aqui demonstra não só uma afeição de Jacó para o José. Talvez ele não soubesse, mas inspirado pelo próprio Deus, ele está de maneira profética aqui,
dizendo a respeito do futuro de José. Esse menino de 17 anos, que um dia será um homem e se sentará em um trono, em um governo de toda uma nação do Egito. Ele será o segundo maior na sua nação. Essas vestimentas já declaravam esse encargo profético que o próprio Deus lançava sobre José. Era o desenho de Deus na história de José. E essa túnica simbolizava também autoridade. Dizia como que se fosse para um filho primogênito, né? Eles talvez não teriam ciumado tanto, porque era como se o pai estivesse declarando: bom, um dia ele vai ser meu sucessor, eu já o estou vestindo aqui com essa autoridade. Mas Jacó veste José, o caçula, um dos caçulas, né? Porque tem Benjamin. Então ele veste José. E profeticamente é exatamente isso que José vai virar. Ele vai ser um homem nobre, revestido de autoridade, conferida não só pelo faraó do Egito, sobretudo pelo Deus criador dos céus e da terra. Talvez homens possam conferir a nós títulos. O Senhor nos permita subir e chegar a cargos que nessa terra, né, são considerados como lugar de honra. Mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, toda autoridade vem primeiro de Deus. Se assim o Senhor nos permitir, Ele nos fará chegar a esses lugares. Porque o Senhor, Ele cumpre essa vontade. Nenhuma autoridade se levanta senão pela vontade de Deus. E a gente vê isso na vida de José. Então, essa túnica já falava desse destino profético de José. E quantas vezes, né, o Senhor nos tem dado dons e talentos estratégicos para que a gente possa cumprir também o nosso destino profético. Talvez algo que alguém aí na sua parentela, assim como na de José, despreza, acha ruim, ou tem até falado: você conversa demais, ou você é certinho demais. É justamente o que Deus te deu que te confere autoridade diante dele e na terra para cumprir o propósito que ele separou para mim e para você. Amém? Então, aqui nós vamos ver que José, ele recebe esse presente, e esse presente vai desembocar mais ciúmes aí entre os irmãos. Quando tiver faltando 5 minutos, você me avisa, viu, Mônica? Para a gente poder fazer um arremate aqui. Quando os irmãos viram que o pai de José gostava mais dele, versículo 4, né? Eles odiaram, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O que a gente vai entender aqui desse trecho, né? A palavra no hebraico vai dizer, é uma palavra que vai usar como esse não conseguia falar amigavelmente, é que eles estavam o tempo inteiro zombando, criticando. Se fosse hoje, diria assim, fazendo bullying com o José. Então, todo o tempo, imagina um rapaz crescendo o tempo inteiro ouvindo os irmãos o afrontarem. E ele simplesmente era amado. Mas esse amor se tornou um fardo, um peso na vida de José. Era afronta em cima de afronta. Os irmãos, aqui a palavra é muito forte, a minha tradução que eu estou usando aqui é a NVI, odiavam. Né? Eles começaram a alimentar realmente total desprezo e ódio pela vida de José. E certa vez, versículo 5, apesar de tudo isso, José, a gente vai ver lá na frente, né? Pela história de José, cada passo de José, a gente vai ver um coração de alguém que é muito puro, de alguém que é muito verdadeiro, de alguém que ele é aberto, ele é limpo. Então, a gente vai ver aqui que, mesmo com tudo isso, José, no versículo 5, vai dizer que certa vez ele teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais. Uau! Será que você já ouviu aí? Ó, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Não é todo mundo que vai se alegrar e celebrar com você. Não, infelizmente. Às vezes, os de dentro, os de mais perto, vão ser aqueles que vão se opor ao seu sonho.
Porque, na verdade, isso faz parte do ser humano. Ele quer que todo mundo esteja nivelado no seu nível. Quando vê alguém dando um passinho a mais, crescendo, subindo, opa, para onde você está indo? Volta para cá. Infelizmente, é isso que acontece muitas vezes. Mas aqui, Deus é algo que a gente vê que faz parte dos planos de Deus, até o falar de José. Porque quando ele conta esse sonho, ele está anunciando, selando uma visão profética de Deus para um tempo futuro. E essa palavra vai se cumprir fielmente na vida de José. Então, José, ele declara a vontade de Deus sobre ele, sem medo, ousadamente, mesmo sabendo de como era ali na família dele. Como os irmãos, né, certamente não iam gostar daquele sonho, ainda assim ele corajosamente ele declara o que eu creio que José, né, e muitos historiadores dizem isso, José sabia que não era um sonho comum. Por isso ele declara diante da família dele esse sonho. E ele sabia que isso vinha da parte de Deus. Então ele vai dizer aí no verso 7, ele vai contar o sonho, ó. Por isso que José ficou conhecido como José do Egito e o sonhador, hein? Por causa desses dois sonhos que José vai ter e por causa da interpretação dos sonhos que ele vai realizar lá na frente, quando ele estiver já no Egito. Então, aqui, no verso 7, ele conta o sonho detalhadamente. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. Isso aqui já demonstra um sinal de destaque, autoridade. No sonho, o feixe dele, que representava a própria vida dele, se coloca de pé diante dos outros, um símbolo de autoridade. E ele continua dizendo, e o de vocês se ajuntavam ao meu redor, e se encurvavam diante de mim. Continuando o sonho, né, que está muito fácil de ser interpretado, José, então, quando ele conta que Deus fez assim, hein, Mônica, que nem que você gosta de dizer, Deus desenhou, hein, para a família dele. O negócio é o seguinte, turma, José vai ter autoridade, vocês vão se curvar diante dele, e vocês vão estar, então, submissos a José. E aí, quando ele conta esse sonho, aí que esses irmãos ficaram, o B.O. aumentou, hein? A raiva dobrou. Teve gente lá mordendo a língua de raiva. E o verso 8 vai dizer, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós. Olha que todo mundo, não precisou nem de intérprete de sonho, hein, Laninha? Todo mundo já deduziu aqui o que o Senhor estava dizendo. Então é isso, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E é tão interessante, né? Como Deus desenha mesmo essa história. Porque a gente vai ver, anota em Gênesis 48, 5, 6. A gente vai chegar lá, mas eu vou adiantar aqui. É justamente isso que vai acontecer. Eles perguntam, reinarás com efeito sobre nós? Você vai reinar? E foi literalmente essa pergunta respondida por José, né? Quando ele se torna governador do Egito. E depois disso, José recebe ali o direito também de filho, de primogenitura e a porção dobrada do pai dele. Então, eles se dobram porque ele vai se tornar o governador, sim, do Egito e sobre eles, que eles vão habitar no Egito, e porque ele vai se tornar o filho primogênito, mesmo não tendo nascido, né? Não sendo o filho mais velho, o pai dele vai honrá-lo lá no final com esse direito de filho primogênito. Uau! Eu amo isso. 5 minutos, Mônica. Uau! Essa viagem é eletrizante mesmo. Eu amo isso, né? Como Deus ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Aquele que seria o filho mais velho, que teria esse direito, lembram-se o que ele fez, o Rubem? Ele trai o pai com uma das suas concubinas, né? Ele macula o leito do pai, e lá na frente a gente vai ver a sentença de Jacó, a gente vai ver no leito de morte ele dando essa sentença, e ele ali vai dar essa honra para José. E então aqui, logo depois a gente vai ver aí no verso 9, que ele teve outro sonho, e ele conta de novo aos seus irmãos. Como assim, José? O povo ficou revoltado, você vai contar de novo?
Conto sim, conte as maravilhas do Senhor. A palavra diz: anuncie os feitos, fale da sua bondade, fale da sua grandeza. E Jacó que ele está contando. E é como se ele dissesse: eu sei que esse sonho é de Deus, hein, turma? Anota aí que vocês vão me ver ainda, governador. Claro que ele não tinha nem noção do que Deus ia fazer. E a gente sabe que o processo foi muito doloroso. José é forjado numa fornalha, hein? De dor, de humilhação, de muita prova, mas o caráter dele é apurado cada vez mais. Esse homem vai resplandecer como a glória do Senhor. Em meio às provações, ele vai declarar quem é o Deus sobre a vida dele. Aquele que o faz forte, corajoso, audacioso, humilde. Aquele que faz vencer guerra sem pegar numa espada, sem nunca chamar para briga. É um tipo de guerra diferente. E a gente vai acompanhar tudo isso na próxima quarta, se o Senhor nos permitir, porque essa viagem é rápida demais. A gente vai ver que esse segundo sonho de José é uma confirmação do primeiro. A mesma cena, né, usando outros elementos que simbolizavam muito naquele tempo, estrelas, sol e lua, que vai simbolizar justamente todos os irmãos, né, o pai e a mãe dizendo toda a família vai ter que se prostrar, se dobrar diante de José, mas não de uma forma como o Senhor, como muitas pessoas falam assim, Deus vai me fazer justiça, como vingança. Não, de uma forma em que o nome do próprio Deus vai ser exaltado. Porque lá na frente a gente vai ver José reconhecendo e dizendo, o Senhor me fez isso. Tudo que eu passei, todas essas dores, o Senhor me fez, porque Ele me fez vir na frente de vocês. Sabe para quê? Para agora poder ajudar, para agora matar a fome de vocês, para agora abençoar vocês. Uau! É isso que Deus nos chama para ser. Ele nos faz grande com um propósito, de ser grande em generosidade, em amor, em liberalidade. E a vida de José vai nos falar sobre tudo isso. Eu espero que para mim e para você, como o Senhor já começou aquecendo meu coração aqui, viajando com José, dizendo, sonhe os meus sonhos. Acredite nos sonhos que eu tenho para você. Os sonhos de Deus, esses não podem ser frustrados. Enquanto eu estava preparando essa aula, eu lembrei de uma canção, vou deixar lá no grupo para vocês, hein? Quem vier assistir esse vídeo depois, busca e escuta Os Sonhos de Deus, cantado por Ludmila Feber. Ela interpreta essa música dentro dessa história, né? Mesmo se alguém tentar matar o teu sonho, te lançar numa cova, vão jogar José numa cova, mas os sonhos de Deus, ele não pode ser frustrado. Deus é aquele que cumpre a vontade dele fielmente. Muito obrigada pela sua companhia, que você possa estar sempre mais desejoso de conhecer que sonho o Senhor tem para mim em Deus. Eu quero vivê-lo. Amém? Muito obrigada pela sua companhia e até na próxima quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Amo viajar com vocês.